Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que vocês estiverem vendo, é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a relação dos irmãos nas famílias de pessoas com deficiência ou com necessidades específicas, né? Então, eu já venho trazer aqui a pergunta, né? O que que significa para mim ter um irmão com uma necessidade específica? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o Davi, que é o meu irmão. O Davi, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Ele tem muitas características, né? O Davi, ele gosta muito de arte, ele gosta muito de música, ele gosta muito de coisas com criatividade, ele se expressa muito bem, ele adora assistir Chaves, ele adora ver filme, adora o Homem-Aranha, gosta de praticar esporte, todo dia de manhã ele faz exercício em casa, né? Treina, agora na pandemia faz exercício físico, enfim. E o Davi também não gosta de barulho, ele não gosta de ser contrariado, e entre tantas características, né, ele tem uma que é a síndrome de Down. E o que que significa para mim? Na verdade, ter um irmão com deficiência ou com alguma necessidade específica é a mesma coisa que ter qualquer irmão, né? O que que eu acho que muda um pouco é a gente desenvolve algumas habilidades, né, socioemocionais, de saber se comunicar melhor, de ter mais resiliência, mais flexibilidade. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. E eu acho que a gente acaba desenvolvendo uma linguagem própria, né? Então, eu e o Davi, a gente sempre se deu muito bem, né? Eu até criei um projeto chamado Projeto Irmãos, depois eu convido vocês a conhecer esse projeto lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem muito conteúdo legal. E eu criei porque na adolescência do Davi, né? A gente tem 5 anos de diferença, ele estava ocupando um espaço em casa e eu não estava me sentindo mais tão pertencente, tão à vontade na minha própria casa com os meus pais. E aí me vieram muitos sentimentos, né? Que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que os irmãos sentem geralmente. E aí eu resolvi criar esse projeto para compartilhar um pouco dessas experiências e saber se só eu que passava por isso, né? Então, falando um pouquinho desses sentimentos. É muito comum, deixa eu passar aqui para o nosso próximo slide, a gente sentir falta de reconhecimento, né? Sentir dificuldade na comunicação, comportamento imprevisível, às vezes sentir raiva, sentir solidão, né? Ter medo da perda, dificuldade financeira, né? Ter medo do futuro, de sustentar o irmão no futuro, né? De atribuir essa responsabilidade, isso às vezes gera para a gente segurança, gera alguns conflitos, né? Isso não é por mal, né? Até as conquistas da gente às vezes são tardias, porque muitas vezes os pais acabam colocando muito foco na pessoa com necessidade específica. E isso não é nenhum tipo de acusação, né? É super compreensível, porque realmente as necessidades são constantes, né? Tem muito mais gastos financeiros, né, terapia, estímulos o tempo todo, tratamentos de saúde, de assistência social, tudo isso, mas a gente tem que admitir que a gente fica um pouquinho esquecido, né? E aí, se a gente consegue se olhar e se entender um pouco mais nesses sentimentos como irmãos, compartilhando com outros irmãos, né? A gente consegue transformar o que eu estou chamando aqui de problemas em oportunidades, né? Então, o fato de ter uma dificuldade na comunicação, seja autismo, seja síndrome de Down, seja paralisia cerebral, uma doença rara, qualquer tipo de necessidade específica, a gente consegue desenvolver mais criatividade, né? A gente fica mais flexível para poder se comunicar melhor, tanto com os nossos irmãos quanto com qualquer pessoa, né? Então, com os nossos amigos, na escola, né? No trabalho, futuramente, a gente acaba sendo mais engajado, né? Tem um senso de cooperação, de parceria mais forte, né? E a gente tem mais inspiração para viver, né? Até mesmo desenvolve um senso de planejamento financeiro,
por conta desse medo, né? Tem muitos irmãos no nosso grupo que escolheram a profissão pensando nesse futuro. Olha como impacta, né? E até nos nossos relacionamentos, na hora de escolher uma namorada, um namorado, né? A gente sempre pensa se a pessoa vai aceitar nosso irmão, né? E já vem com alguns pré-requisitos que são importantes para nós, né? Então, tem que ser uma pessoa cuidadosa, amorosa, e por aí vai. Mas, às vezes, essas escolhas, né, são muito pautadas na responsabilidade que a gente atribui para os nossos irmãos. Então, é claro que cada um é de um jeito, né? Eu chamo isso aqui da árvore de oportunidades para os irmãos, que só é possível quando a gente tem muito diálogo, né? E quando a gente tem relações leves, relações verdadeiras dentro de casa, né? Então, quando a gente não é cobrado de ser nem ir mãe e nem ir pai, né? E quando eu falo cobrado, às vezes a gente mesmo se cobra, né? Como irmãos. Então, é muito importante que os pais estabeleçam relações leves, de muito diálogo, né? Sem ter medo, assim. Muitas vezes até os irmãos crianças não sabem se expressar, mas os pais percebem que está fazendo alguma coisa para chamar mais atenção, né, do que o outro, ou se não está tendo algum comportamento na escola que não é adequado, e às vezes os pais chamam para conversar. Então, o que eu recomendo? Não repreenda, né? Senta, dialoga. Às vezes o filho, no caso, que não tem a deficiência, não vai saber conversar, mas ele vai expressar algumas coisas importantes. E aí vem a importância da rede de apoio, né? Isso porque o futuro, quando a gente fala de futuro, a gente está falando de um momento que os pais nem sempre vão existir, né? Deixa eu interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para a gente se ver melhor e depois eu volto a compartilhar. Então, o que acontece? Tem uma grande amiga minha, que é a Carolina Videira, que é a fundadora da Turma do Giló. Recentemente ela perdeu o filho, né? E ela falou uma frase que me marcou muito, eu vou até ler para vocês. Todo tabu tem grande potencial de se transformar em fonte de preconceito. E quando a gente não fala sobre algo com coragem e sinceridade, abre-se margem para todo tipo de equívoco, né? Todo tipo de erro, todo tipo de mal interpretação, se a gente não tem diálogo, né? Descobri há pouco tempo que talvez o maior dos tabus contemporâneos, né, dos dias atuais, seja a morte, né? E por que eu falo isso? O futuro começa hoje, né? Então, é muito importante que a gente invista nas redes de apoio, né? Seja na nossa família, né? Seja com profissionais, psicólogos, terapeutas, sexólogos, né? Acompanhantes, para que a gente eu falo, os pais e também os irmãos, não carreguem toda a responsabilidade sozinho, porque é muito pesado, né? A gente sabe que o dia a dia já é pesado, a rotina, e quando a gente tem alguém com deficiência, isso se torna, às vezes, mais complexo ainda. Claro que tem muita coisa boa, né? Um aprendizado constante, mas quando a gente tem pessoas que podem nos ajudar, às vezes com a comunicação dentro de casa, porque a gente sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então é importante ter um apoio de fora para poder se expressar, para saber como comunicar, para ter convivência social, né, com a própria pessoa com deficiência dentro de casa. Então, isso também faz parte, né, da rede de apoio, pensando na família estendida. O que é a família estendida? A gente tem a nossa família primária, que é o nosso núcleo que vive todo dia, né? Pai, mãe, irmão, às vezes avó convive junto, mas geralmente tio, primo, periquito, papagaio, né? Ou mesmo os avós não convivem na mesma casa. Isso é a família estendida, né? Então, é muito importante envolver a família estendida na convivência das pessoas que têm algum tipo de necessidade específica. Então, por exemplo, vai ter uma festa, leva sempre, né, a criança com deficiência, o filho, o adulto, o que for, né? Não esconde, não poupa ele dessa convivência, porque isso dá margem para que as pessoas falem: ai, eu não sei conviver com o João, porque ele tem autismo e eu não sei lidar com isso. Ou se não, às vezes tem uma priminha que não sabe lidar com a prima que tem síndrome de Down, porque ela chega, rouba toda a atenção da casa e a outra fica brava, ou ela faz coisas que ela não gosta e ela não sabe como falar,
e aí pode falar assim, a mãe, ai, mas toma, deixa, porque ela não entende o que está acontecendo, né? E aí acaba poupando. Na verdade, todo mundo precisa ter o convívio com as diferenças, isso independente da idade, pessoal. Então, seja adulto, seja idoso, seja criança, é muito importante que a gente conviva com a diversidade, porque é no dia a dia que a gente vai aprendendo a entender o olhar do outro, a entender as necessidades do outro, porque cada um tem a sua, né? Eu não gosto de barulho quando eu estou trabalhando, por exemplo. Tem gente que se concentra com música, né? Eu não consigo. E entender esses detalhes, as necessidades de cada um, faz com que a gente se olhe de uma maneira igual, sem julgar, né? Então é muito importante envolver desde cedo a família estendida, tá? E também que não faça diferenças, né? Que não trate como criança. Então, às vezes, a pessoa com deficiência é vista como centro das atenções e até infantilizada. E, na verdade, tem que dar espaço para ela falar, tem que deixar ela escolher o que ela quer comer, né? Deixar ela se posicionar, não falar por ela, né? Então, muitas vezes, os irmãos acabam tendo esse papel de impulso, né? Então o irmão vê que a tia tá lá falando, ai, que bonitinho, olha isso, e tá vendo que o irmão não tá gostando e vai lá e fala, não, mas não é isso que ele quis dizer, né? Até acaba traduzindo. E assim, é muito importante deixar que o irmão tenha esse protagonismo, que ele tenha essa autonomia, que ele seja escutado, né? Seja em qualquer ambiente familiar ou fora dele. E também ter momentos de convivência, né? Só de paz, sem o irmão com deficiência e também só com o irmão com deficiência. Passar esses momentos exclusivos, mesmo que seja meia horinha, assim, né, com qualidade, com atenção, faz muita diferença, pessoal. Se eu pudesse falar sobre isso há 30 anos, né, quando eu era criança, teria sido tão legal poder falar para os meus pais, olha, passa meia hora comigo, né, brinca comigo meia hora, e aí eu ia entender que o Davi, ele é muito amado, mas que eu também sou, porque no fundo, às vezes, a criança não entende isso, né, então, ou mesmo sair para fazer compras, e hoje em dia, né, eu adoro quando eu saio com a minha mãe para tomar um café, com o meu pai, e eu falo mesmo, às vezes é bom quando meu irmão não tá, porque o papo é diferente, porque ele não tá roubando a cena, né? Então, assim, são muitos desafios e aprender a conviver em cada momento é muito importante. Assim como atribuir responsabilidades, tá? Então, cada um tem sua responsabilidade na casa. Arrumar sua própria cama, lavar a louça, né, limpar o quarto, o que for, fazer a comida, ajudar a fazer o almoço, né? Eu sei que isso daí às vezes dá briga, é super complexo, eu já vivenciei muito isso. Hoje eu não moro com os meus pais, mas eu tento ajudar porque eu incentivo que o meu irmão faça as coisas em casa, porque a gente precisa se sentir útil, né? Todo mundo é assim. No trabalho, se você não tem uma função, se você não vê que o seu trabalho está sendo útil, você se sente deixado de lado, você acha que você não está sendo valorizado, não é verdade? Então, em casa é a mesma coisa. E mesmo para os irmãos que não moram mais na mesma casa, como é o meu caso, é importante que eu também tenha a minha função de chamar o meu irmão para passar uns dias comigo, passar umas horas comigo, né? Ligar para ele de videochamada, conviver com ele de alguma forma, ou tomar um café com meus pais, ir lá, almoçar com eles no domingo, ajudar também com as coisas da casa, ou com as compras, financeiramente, o que for. Então, cada um é importante que seja atribuído. E é legal até, pessoal, às vezes fazer uma tabelinha mesmo, né? Então, nesse dia, esse é meu dever, nesse dia é dever do outro, e assim a gente vai criando uma relação leve, uma relação de parceria, né? Então, quando a gente fala dos filhos únicos, né, que eu acho importante trazer aqui, mesmo quando não se tem irmãos, às vezes alguém aqui que está assistindo, pode ser o caso, fica muito apreensivo com essa questão de quando não estiver presente. Lembra da rede de apoio, lembra da família estendida, lembra que o futuro começa hoje para que essas relações, esses vínculos sejam cada vez mais fortalecidos desde cedo, tá? Porque isso torna o futuro muito mais leve. É muito importante. E também é importante que a pessoa com deficiência tenha o próprio espaço,
tem o próprio núcleo, né? Então, se ela já frequenta espaços que ela gosta de esporte, de lazer, na escola, ela também cria os amigos dela, né? É importante olhar a identidade dessa pessoa, né? E saber que eles também têm os gostos deles e podem falar o que eles gostam, o que não gostam, e que mesmo sendo filhos únicos, eles também têm recursos, né? Tem como conquistar pessoas, conquistar o que eles querem e ir criando, né, o universo que faz parte para eles e que faz sentido para eles, tá? Então, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui é valorizar as conquistas e o potencial de cada um, tá? É importante, assim, a gente tentar não julgar, tá? Então, assim, eu sei que a ansiedade é muita, eu sei que a gente faz comparação mesmo, e isso mesmo entre irmãos a gente faz, né? Ah, porque um começou a falar mais cedo, porque o outro briga com o outro, porque o outro aceita, né? Meu irmão, por exemplo, tem dificuldade de aceitar quando eu estou com os meus pais, eu sei que ele tem ciúme, e aí eu fico pensando, mas o irmão de fulano convive super bem. Na verdade, pessoal, é olhar o que cada um pode dar de melhor, no tempo melhor, e fazer a sua parte, que é o quê? Oferecer as mesmas oportunidades para cada um. Então, vai na escola, tem a mesma oportunidade de aprendizado. Cada um vai ter o seu tempo, cada um vai apresentar a sua forma de comunicação, né? Então, é importante estimular, mas não comparar. Não comparar o desenvolvimento de um irmão com o outro é muito importante, porque a gente acaba se frustrando, a gente acaba se decepcionando, né? E isso passa, essa ansiedade passa para a gente, né? Como filhos, como irmãos, a gente sente. Então, tenta olhar o máximo potencial que cada um pode dar. E isso eu tenho certeza que cada um aqui que está me ouvindo vai saber, né? Então, sabe que o filho, quando está se sentindo bem, está dando o seu melhor, seja numa festa, interagindo com as pessoas, seja na escola, no ritmo de alfabetização que ele puder. Se ele tiver um ambiente que está preparado, que é acolhedor, ele vai dar o melhor dele, tá bom? Fiquem tranquilos com isso. Isso quer dizer, isso significa a gente não ser capacitista. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, capacitismo. E o que é isso? É ter muito cuidado para não praticar o preconceito de uma forma boazinha, né? Então, e ele não pode fazer isso porque ele tem uma necessidade especial. Eu nem gosto de falar especial porque todo mundo é especial, né? Cada um da sua maneira. E ele não pode ir em tal lugar sozinho porque ele não sabe atravessar a rua. Mas espera aí, ele pode atravessar a rua se ele for ensinado, se ele tiver essa oportunidade, né? Às vezes não precisa ser sozinho no primeiro momento, mas pode ser aos poucos, né? Ir até a esquina, ir até a loja da frente e a mãe ficar olhando, o irmão ficar olhando, né? Para ver se está indo bem. Ou ele pode pegar, lavar uma louça, ele tem capacidade, né? E se não tiver a condição motora ou cognitiva, cada um no seu limite pode se comunicar da forma que for, né? Mas tentem não fazer as coisas pelos filhos de vocês, senão a gente acaba não dando oportunidade, né? Independente, gente, até se a pessoa for assim, precisar de muitos artifícios, né, de muito ajuda, sei lá, a camada, por exemplo, ela vai se comunicar da forma que ela conseguir e cada vez mais ela precisa de desafios. A gente é movido a desafios, né? Então, deem oportunidades, tá? Isso para pessoas com e sem deficiência é muito importante. E se informar, né, gente? Hoje em dia não tem mais desculpa para não se informar. A informação é a maior ferramenta que a gente tem para empoderar, né, contra bullying, contra preconceito, seja virtual, seja presencial. Bom, bullying, cyberbullying, que é o bullying da internet, quantas vezes a gente já não viu isso? Então, se informar é muito importante, passar esse conteúdo para os filhos, para que no futuro, na escola, eles saibam como agir, né, que eles não ajam com raiva, mas saibam informar. Olha, meu irmão não é diferente, meu irmão, ele tem essa deficiência que significa um cromossomo a mais, né, ou não, ele tem um tipo de aprendizagem diferente, ele é mais sensível ao som, porque ele tem essa ou essa característica, então, quanto mais informação, melhor, né, isso faz com que a gente também não haja por impulso, né, e ajude as pessoas a entender e também a colocar ali outras pessoas de forma amorosa, na mesma
na mesma página, né, que a gente. Outra coisa que eu queria falar é manter o diálogo, né, que eu já tinha comentado, e trazer bastante amor para essas relações. Então, vou trazer aqui um resumão de tudo que eu falei, que o meu tempo já está acabando, né? Então, recapitular aqui com vocês. E quais são as dicas, né? Cultivar, então, relações leves e verdadeiras, né? Manter sempre esse diálogo e a relação gostosa é muito importante. O futuro começa hoje, então envolver a família, né, estendida, o tio, a tia, passa uns dias, leva para um churrasco, né, cria oportunidades, né, a gente às vezes acaba não criando oportunidades, os irmãos fazem muito isso, né, liga para o primo, liga para o outro, traz aqui, incentiva isso, é importante, né, e investir na rede de apoio, né? Ativar o círculo que tem em volta. Lembra que vocês não precisam carregar tudo sozinhos. Dê o protagonismo aos irmãos, né? Escutar o que eles têm a dizer. Por que é importante ser protagonista? Né? É importante incentivar as iniciativas, né? É importante que a pessoa tenha esse espaço e possa se sentir pertencente ao meio que ela está. Senão ela vai se calando, ela não vai contribuindo, e isso vai refletir lá na frente na vida dela, tá? E não vai ser legal, não vai ser uma forma positiva. Então, educação, ela também parte do silêncio, sabia? Se a gente não se comunica, a gente está educando. Então, dê espaço de diálogo, de fala, né, de expor os sentimentos. Fomente o convívio inclusivo desde a infância, né? Isso qualquer lugar, pessoal, numa festa, na empresa, onde vocês estiverem, deem o exemplo, né? De contratar pessoas com deficiência, trazer pessoas de cor, de raça, de sexo, identidade de gênero, diferentes religiões, tudo isso é muito importante. Esse olhar plural é o que mais enriquece a nossa convivência, com mais empatia, com mais respeito, né? Então, tudo isso é muito importante. E valorizar o melhor potencial de cada um de forma amorosa, evitando julgamentos e evitando comparações. Bom, esse foi o meu recado para vocês. Aqui temos meus contatos, eu queria agradecer muito. Fico à disposição para uma nova conversa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo para todos e todas. Tchau!